Olá, Roberto Nascimento, boa tarde para você, boa tarde para todos do Super Bancada e para você de casa que está aí ligado na TV Guararapes, Record TV. A partir de agora, fique aqui com a gente o Tudo é Notícia. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre uma triste realidade, uma história que chama bastante a nossa atenção. Um homem vendeu a filha para comprar 2 celulares. Você acredita nisso? Ele foi preso pelo crime. Em um outro caso, uma mulher colocou a filha à venda para fazer uma plástica. Esses casos aconteceram no exterior, mas um detalhe chama a atenção: como a lei brasileira lida com situações como essas. Uma negociação feita por telefone. ¿Dónde decirme yo voy? No, yo quería ir para su casa, te cuento, así para conocerlo. ¿O ahorita estás con la bebé o estás con, o tu esposa está com a bebê? Os 2 homens estão em Santa Cruz de la Sierra, a maior cidade da Bolívia. Será que me puedes mandar a ubicação? Pero si no, decime yo voy para dónde está ahorita, yo. Tráelo a la bebé. Eles negociam a venda de uma menina de 1 mês e 12 dias de vida. Sí, quería verlo. No es con ninguna mala intención, por favor. Ya. No le voy a quitar nada. Ya, listo. A bebê já estava nos braços da mulher do comprador, Carmen Condori, de 60 anos, quando foi resgatada pela polícia depois de uma denúncia. Foi uma jornada, diz a sargento que participou da operação. Vivi os 2 lados, como policial e como mãe. Delícia Ávila cuidou da bebê até que ela passasse por avaliação médica. Era uma bebezinha recém-nascida que estava chorando de fome, conta a sargento. Percebi que ela precisava mamar imediatamente e só havia eu ali em condições de fazer isso, conclui a policial, que, fardada, não deixa de ser mãe. Delícia tem uma única filha de 5 meses, ainda em aleitamento materno. Não teve dúvida do que fazer. Acabei criando uma conexão com ela. Ao ver aquela mãozinha, ela procurou meu peito, só fiz, conta a policial. O pai da criança, Faustino Colque Molho, um cabeleireiro de 24 anos, confessou o crime e foi preso. Através das redes sociais ofereceu vender a seu bebê. O responsável pela operação conta que a bebê foi oferecida nas redes sociais por 4.800 bolivianos, a moeda do país. Os compradores pagaram menos da metade desse valor, 2.000 bolivianos, o equivalente a R$ 1.600. Com o dinheiro, Faustino teria comprado 2 celulares. A gente pode tentar entender esse quadro como se fosse um vínculo familiar que esses pais tiveram comprometido, né? Onde eles não conseguem trazer esse bebê como filho, né? Faustino está preso. O comprador que você ouviu negociando a entrega da bebê conseguiu fugir, mas a mulher dele não. A mãe da bebê tem 17 anos, é empregada doméstica. Segundo a polícia, ela não concordou com a venda da criança, mas não conseguiu impedir a negociação. Esta imagem, que veio da polícia do Daguestão, país da Federação Russa, mostra uma mulher que também botou o filho à venda. Eu vendi meu filho, diz ela. Vendi por 120 mil rublos. O valor equivale a 11 mil reais. Quem comprou foi esta outra mulher, com o bebê ainda no colo. Eu sou a mãe dele. A mãe biológica queria desistir da maternidade, diz ela. Se qualquer um dos 2 casos que a gente mostrou agora acontecesse aqui no Brasil, os envolvidos responderiam pelo crime de tráfico de pessoas. Só que existem 2 legislações sobre esse tema aqui no nosso país. De um lado, o Código Penal, que prevê prisão de 4 a 8 anos. Mas se a vítima é menor de idade, a legislação aplicada é outra. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê de 1 a 4 anos de prisão. Mas por que punir com menos rigor os casos em que a vítima é mais indefesa?
Para este advogado criminalista, a lei é controversa. Essa distinção entre as duas normas causa um certo problema. Uma situação que, no meu ponto de vista, é mais grave, que é o pai entregar a criança para terceiros mediante uma recompensa, é apenada com um rigor menor. Outra crítica à legislação é o tempo de prescrição do crime, 12 anos. Isabela dos Santos foi vendida ainda bebê em 1987. Foi isso. Eu sempre senti, né, que tinha alguma coisa assim errada com relação à minha adoção, né? Na verdade, essa prescrição era permitir uma impunidade, porque a pessoa faz crimes com uma criança e aí quando a pessoa começa a ter a possibilidade de entender o que aconteceu com ela, já prescreveu. Muito triste toda essa situação, né? E a Polícia Federal alerta para uma mensagem que muita gente está recebendo, viu? Em grupos no WhatsApp. Elas são enviadas por bandidos que prometem R$200 em um jogo online. Mas, na verdade, toda essa conversa aqui não passa de um golpe. Eles aproveitam enquanto a vítima está jogando para roubar informações do celular, principalmente dados bancários. A mensagem compartilhada pelo WhatsApp indica uma promoção de aniversário de uma plataforma de serviços financeiros e promete pagar R$200 via Pix para quem participar. O sistema fraudulento ainda aponta que nos últimos 5 minutos, mais de 37 mil pessoas receberam dinheiro. É possível ver vários relatos dos supostos premiados. Em seguida, 4 perguntas genéricas são feitas. Ao completar as respostas, a vítima é induzida a compartilhar a mensagem com 4 grupos. O sistema leva um tempo para processar as informações e na tela aparece um joguinho. O objetivo é encontrar o presente. De acordo com a Polícia Federal, o site que hospeda esse sistema é de domínio russo. O joguinho aparentemente inocente que aparece na tela e a barrinha que verifica se todas as etapas foram cumpridas são formas de ganhar tempo para que o próprio sistema instale no aparelho da vítima programas espiões que podem ter acesso a dados pessoais e até financeiros. Quando ela é completada, instala-se um programa espião no computador ou no celular da pessoa que vai dominar, por exemplo, o teclado, vai dominar a câmera, vai dominar, inclusive, o microfone e tudo aquilo que a pessoa digitar, por exemplo, que fazendo transações bancárias de senha ou contas ou número de conta corrente, vai ser enviado essas informações pessoais e financeiras, tudo por e-mail do bandido automaticamente. E com essas informações, ele pode abrir conta corrente, ter direito a cartão a cheque especial, ter direito a fazer empréstimo, enquanto a pessoa da fé está recebendo em casa dívidas que não contraiu. Para não cair nesse golpe, a orientação é não clicar e não compartilhar nenhum link suspeito em aplicativos de mensagens. Segundo a Polícia Federal, facções criminosas estão investindo cada vez mais nesse tipo de crime. A gente também tem informações que até o primeiro comando da capital, grupos organizados estão montando verdadeiras centrais telefônicas para envio desses links para poder se logo completar financeiramente. As pessoas, quando receber esse link, não clique nele. Vá primeiro na empresa, no site oficial, para saber realmente se está oferecendo aquela vantagem. Segunda dica de segurança, certifique se o site é brasileiro. Se ele não for brasileiro, já é algo para se desconfiar. E, por fim, jamais compartilhar esses links com seu grupo de WhatsApp. E de acordo com a Polícia Federal, quem investiga esse tipo de crime no estado, aqui em Pernambuco, é a Polícia Civil. Portanto, se você caiu nesse tipo de golpe, deve procurar uma delegacia e registrar a denúncia o quanto antes. Agora vamos falar sobre o empréstimo consignado. Você tem feito algum? Ele é mais fácil de se conseguir e tem juros menores, o que atrai muita gente que está com orçamento apertado. Mas o consignado é um tipo de dívida que não para, que não dá para negociar. O valor das parcelas é sempre descontado no salário ou da aposentadoria. Aí o risco é ficar sem dinheiro até para pagar as despesas básicas. Há 9 anos, a Pamela fez o primeiro empréstimo consignado para ajudar a pagar uma festinha de aniversário do filho. De lá para cá, foram mais 10 empréstimos na mesma modalidade. O que atrai quando você ouve esse empréstimo consignado? A facilidade, parcelas que cabem no seu bolso, que você acha que cabem no seu bolso. E aprovação, que é momentânea, tipo 2 horas
o dinheiro está na tua mão. O empréstimo consignado é aquele em que a pessoa pega o dinheiro e paga com parcelas que são debitadas diretamente do salário ou aposentadoria. Como existe uma garantia de onde vai sair o pagamento da dívida, as taxas de juros costumam ser bem menores do que o empréstimo comum. E foi olhando só para as facilidades aparentes que a Pamela acabou se enrolando financeiramente. Uma necessidade maior do que o que o meu salário comportava, eu ia lá e refinanciava o meu empréstimo. E fazia mais. Quando eu não tinha a possibilidade de refinanciar o empréstimo, eu fazia outro. Até eu não ter mais aonde recorrer, não ter mais o que fazer. O volume de consignado bateu recorde em janeiro deste ano, com mais de 440 bilhões de reais contratados. É o maior valor já registrado nesta modalidade. O Senado aprovou um projeto de lei que permite o empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Pela regra, até 40% do valor do benefício poderá ser usado para pagar as parcelas por quem pegar dinheiro emprestado. Para começar a valer, o projeto de lei ainda tem que ser assinado pelo presidente da República. A mesma porcentagem vale para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Já no setor privado, o limite é 30% do valor do salário. Esta educadora financeira explica que o consignado pode sim ajudar no momento de aperto, mas quem toma o dinheiro emprestado precisa estar atento ao que vai pagar até o final. Quando a gente olha os juros, ele não é só o do mês. A gente tem que sempre olhar os juros no contrato como um todo. Quanto mais parcelas eu tenho, mais juros eu estou pagando. A preocupação é não comprometer demais a fonte de renda e acabar precisando de mais empréstimo. Quando a gente fala de questão de dinheiro, não é o dinheiro em si, mas ele é uma questão comportamental. Quais são essas atitudes e hábitos que está me gerando a gastar mais do que eu ganho? A Mônica já fez 2 consignados e um deles ainda está sendo pago. Só conseguiu entender que pode ser uma armadilha se não for bem planejado depois de passar por aulas de educação financeira. E a mentoria hoje me ajudou muito. Não vou negar, eu tenho um empréstimo? Tenho, mas é uma coisa administrável e não foge do meu orçamento. É uma coisa que já está prestes a terminar e que eu tenho outros sonhos assim que concretizar. E a gente fala agora de um alerta para quem toma conta de crianças. No Brasil, afogamento é a segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Esta semana, um bebê de 9 meses morreu depois de cair na piscina de casa em Paulista, na região metropolitana do Recife. Mas, de acordo com os bombeiros, outros locais de uma residência também podem oferecer risco de afogamento. Não é exagero afirmar que onde tem água, tem risco, seja na piscina ou em um balde de poucos centímetros de altura. O capitão Werben Monteiro, do Corpo de Bombeiros, explica que, a depender da idade do bebê ou da criança, se torna mais difícil sair de uma situação de perigo sozinho. Qualquer lâmina de água pode levar ao afogamento. Quanto menor for a criança, mais severa é a lesão. Eu não posso dividir minha atenção com outra coisa. O balde, a banheira, uma cisterna, uma caixa d'água, o vaso sanitário. Por isso que esses locais têm que estar de difícil acesso. Na última quarta-feira, um bebê de apenas 9 meses morreu depois de cair na piscina de casa no bairro do Janga, em Paulista. De acordo com a Polícia Civil, a mãe contou que estava costurando quando, em questão de segundos, o bebê se afastou e engatinhou até a piscina. Ela já o encontrou na água. Vizinhos ajudaram a prestar socorro. O bebê foi levado a um hospital, mas não resistiu. Mesmo quando há supervisão de um adulto, infelizmente os acidentes acontecem e são mais comuns do que imaginamos. No Brasil, o afogamento é a segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos. Fica atrás apenas dos acidentes de trânsito. Na estatística de afogamento em casa, cerca de 60% dos casos têm crianças de 1 a 9 anos de idade como vítimas. O capitão Werben demonstra o que pode ser feito para salvar a vida de um bebê vítima de afogamento. Eu lateralizo para o lado direito. A ausência disso, o que é que eu vou fazer? A prioridade aqui é ventilação. Eu vou dar 5 ventilações de resgate. Existe um tempo. Não voltou 30 compressões aqui. Cabe as compressões, 2 ventilações.
e acionar o socorro especializado, o 92 ou o 93. É bom sempre ter esse número salvo aí perto de você, 193, para qualquer situação de emergência acionar o Corpo de Bombeiros. Olha, nas eleições deste ano, as urnas eletrônicas vão apresentar novidades para facilitar o voto de pessoas com deficiência. Além das teclas em braille e sistema de som para cegos, os equipamentos vão ter um novo programa com sinais de Libras para ajudar quem também não escuta. As 25 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições em Pernambuco receberam melhorias para a acessibilidade, além do uso de braille nas teclas e do auxílio de sistema de som para cegos que já eram utilizados. Os equipamentos também receberam novos programas, com uma intérprete de sinais de Libras para auxiliar os deficientes auditivos. O novo sistema foi testado na sede do Tribunal Regional Eleitoral no Recife. Para eleitores cegos, a urna tem um teclado em braille e tem também um sistema de áudio. Basta o eleitor, na hora de votar, dizer que quer ativar o áudio para que a urna saia falando para o eleitor cada movimento, cada tecla que ele apertar. E para os eleitores surdos, a grande novidade é que a urna traz um intérprete de Libras que vai se comunicar e ajudar o eleitor durante a votação. Yasmin tem 18 anos. Ela vai votar pela primeira vez no próximo dia 2 de outubro. Ela gostou da novidade das eleições deste ano. Com essa experiência que eu tive hoje, eu pude ver a intérprete e me senti muito bem, me senti realmente com acessibilidade. Eu estou muito feliz de poder exercer o meu voto, né? O massoterapeuta Edivaldo Correia é deficiente visual. Ele também testou o novo sistema de audiodescrição que recebeu melhorias e deve tornar o voto mais rápido e fácil. Eu achei muito interessante para a inclusão, né? O TRE também demonstrou como pessoas com deficiência visual ou auditiva podem utilizar o aplicativo e-Título do TSE. A urna ficou bem mais fácil da gente voltar da urna anterior, né? E para a gente ficou muito mais fácil a gente exercer a nossa democracia. Quem tem algum tipo de deficiência pode solicitar a presença de uma outra pessoa na urna eletrônica para auxiliar no momento da votação. E eles têm até o próximo dia 18 de agosto para fazer um pedido de troca temporária do local de votação. Até o próximo dia 18 de agosto, o TRE permite que eleitores que queiram votar numa sessão sem obstáculos, uma sessão com acessibilidade, de repente mais perto de casa, mais fácil de chegar, possam fazer essa transferência. Aqueles eleitores que têm realmente algum tipo de deficiência ou severa dificuldade de locomoção. Nós temos que viabilizar o voto do eleitor. Se o eleitor tem qualquer dificuldade para votar sozinho e tem uma pessoa da sua confiança e essa pessoa o acompanha no dia da votação, essa pessoa pode sim ser autorizada para votar junto com o eleitor, para auxiliar o eleitor a votar. Inclusive, ela poderá digitar os números do candidato do eleitor na urna eletrônica. E o governo federal vai antecipar o Auxílio Brasil com o valor de R$ 600. As 2 primeiras parcelas dos caminhoneiros serão pagas em agosto. O Auxílio Brasil de R$ 600 será antecipado do dia 18 para o dia 9 de agosto. O depósito será feito de acordo com o número de identificação social, o NIS. Começará pelos números de final 1 e seguirá em dias úteis até o final 0, em 22 de agosto. Ainda no dia 9 de agosto, começa o pagamento do auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros. O primeiro depósito será de R$ 2.000, correspondente a 2 parcelas. A intenção é amenizar os impactos causados pela inflação dos combustíveis e, em especial, do diesel. Segundo o governo, o auxílio deve beneficiar quase 1 milhão de trabalhadores. Tem direito ao benefício os caminhoneiros da categoria cadastrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas até 31 de maio deste ano. O pagamento mensal será feito independentemente do número de veículos que eles possuírem. Os profissionais deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação e o CPF válidos. O calendário deverá seguir a ordem do cadastro. Para os taxistas, o governo pretende começar a pagar o benefício em 16 de agosto, mas depende ainda de dados que serão repassados pelas prefeituras. O sistema para recebimento das informações foi aberto nesta segunda e ficará disponível até domingo. A gente vai trazer uma matéria agora para você, esclarecendo um pouco mais para você que é taxista de como vai funcionar esse auxílio. Acompanhe.
Taxista há 17 anos no Recife, Hélio conta que passou muito sufoco nos últimos meses por causa dos aumentos consecutivos no preço da gasolina. Muitas vezes você terminava o dia e no outro dia de manhã já estava um preço diferente, né? O prejuízo foi bastante, viu? É bem grande aí, cerca de vamos colocar uma média aí de R$1.000 aí, né? Por mês. Com a proposta de compensar esses prejuízos, os taxistas podem receber o benefício emergencial aos motoristas de táxi, o chamado Bem Taxista. O auxílio corresponde ao pagamento de 6 parcelas, cada uma no valor de R$1.000. As 2 primeiras, referentes aos meses de julho e agosto, serão pagas em 16 de agosto para os primeiros cadastrados e a outra parte no dia 30 de agosto. A previsão é de que o pagamento total seja realizado até dezembro. O presidente do sindicato da categoria em Pernambuco, Flávio Fortunato, explica que o cadastro para receber o benefício deve ser feito pelas prefeituras. Todas as prefeituras de toda a cidade do estado de Pernambuco vai enviar todos os arquivos que se diz os dados da categoria, e aí quem tiver regular ao dia 31 de maio de 2022 tem direito ao auxílio. Precisa estar com a sua habilitação atualizada e os dados do carro, IPEM, todos os dados, todos os documentos que compõem o direito dele trafegar e trabalhar. Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal, fará a análise e o cruzamento dos dados recebidos para identificar os profissionais elegíveis a receber o benefício. Aqui na capital, a CTTU informou que aguarda a regulamentação da emenda constitucional para repassar as informações necessárias. Disse ainda que está em contato com o governo federal para organizar os dados dos taxistas regularizados e que atendam às exigências do programa. O Recife tem hoje aproximadamente 6.126 taxistas. Em todo o estado, são 12.000 profissionais. Na região metropolitana, o município do Paulista divulgou que está analisando a documentação para convocar os taxistas. Estamos fazendo desde ontem um cadastramento interno dos permissionários para conferir toda a documentação de aproximadamente 831 táxis. E aí dizer a vocês que após conferir essa documentação, vamos estar fazendo o chamamento dos motoristas, dos permissionários, para saber se a documentação está em dia. E a gente segue falando agora de economia doméstica. Quem vai ao supermercado percebe que a cada compra os produtos da feira vão ficando mais caros. Muita gente tem tentado substituir. No caso da carne bovina, por exemplo, uma opção é a carne de porco. Você já fez isso? Mas é preciso ter cuidado, não só com o bolso, mas também com o preparo dessa carne. Confira por quê na reportagem. Na hora de escolher a carne, o consumidor tem ficado no dilema. Leva a mais barata ou a que mais gosta? Eu procuro a mais barata, mas que seja de qualidade. A gente está fazendo bastante coisa de porco. Tiago até escolhe porco algumas vezes, mas fica desconfiado. Tem aquele problema de pensar que é uma carne assim que dá mais problema, né, de saúde, isso, aquilo, outro, mas a gente também está partindo para carne de porco também. Adelson não vê problema. No churrasco da empresa, vai ter bisteca suína. Escolha. Estou até com uma lista aqui, vou terminar de concluir a compra. Vocês gostam de comer porco lá nesse? Isso. Por muito tempo, a carne de porco foi vista com maus olhos, porque sempre esteve associada a algumas doenças. Mas com o aumento no controle sanitário e com a produção voltada para a qualidade do alimento, essa história de que carne de porco faz mal virou mito. Hoje é um corte considerado saudável e faz parte do grupo de peixes e frango. A nutricionista explica os benefícios de incluir a carne suína na alimentação. É rica em vitamina do complexo B, então ela vai te dar nutrientes, ela é importante, carne, para quem gosta de ganhar massa muscular. Então, ela é rica em aminoácidos, então ela estimula a síntese proteica, ela é rica em ferro, principalmente, selênio, então ajuda no processo cognitivo, então evita Alzheimer, doenças cognitivas.
cognitivas. Esse suíno, ele não era criado em boas qualidades, né? Não tinha procedência. Hoje não, esse suíno, ele tem uma boa qualidade, então ele tem uma dieta equilibrada. Com a alta da carne bovina, a substituição pela de porco pode ser melhor para o bolso. A maioria dos cortes de carne suína pode ser encontrada por menos de R$ 30. O quilo da bisteca, por exemplo, pode sair a R$ 12, o que é menos da metade do mesmo corte bovino. Justamente por conta dessa economia, houve um aumento do consumo da carne de porco em Pernambuco. É o que explica a superintendente da Associação Pernambucana de Supermercados. Se compararmos esse mesmo período ao ano de 2021, a carne bovina cresceu entre 2% e 3%, enquanto que a carne suína cresceu 15%. Para ter certeza de que a troca vai ser vantajosa para o orçamento e para a saúde, é só fazer as contas e lembrar dessas dicas. O local que você compra, né, você tem que observar essa carne, tem que ver se ela não tem manchas. A carne de porco, a suína, ela é uma carne rosada, então ela não pode ter mancha, não pode ter odor. E você vai ver no próximo bloco. A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos uma emergência global de saúde. Pernambuco já confirmou 7 casos da doença. E ainda, mais dicas para você curtir o fim de semana. Estamos de volta com Tudo é Notícia. A Petrobras anunciou uma nova redução do preço da gasolina. O valor médio de venda para distribuidoras vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. Mesmo com a redução no preço anunciada pela Petrobras nas últimas semanas e com os cortes nos impostos, muitos motoristas têm preferido instalar o gás natural veicular, uma opção que requer cuidados para não comprometer a segurança. Mesmo com o preço do metro cúbico do gás custando pouco mais de R$ 4,00, a procura pelo GNV continua grande nos postos de combustíveis. Tá valendo, mas não tanto, né? Tá melhor do que a gasolina, o combustível líquido, né? Mas a gente tá segurando até onde dá, né? Tá horrível já. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, a conversão de carros a gás aumentou em 74% no primeiro semestre deste ano em todo o país. Mas com essa procura, vem também a preocupação com os acidentes. Na hora de abastecer, por exemplo, o motorista e o passageiro precisam seguir algumas normas. Eu me afasto do veículo, né? Quando eu vou abrir a mala, eu abro sempre de lado, nunca fico por trás. E quando ele começa a acionar o mecanismo lá, a gente tem que ficar distante. A gente não pode arriscar. E principalmente sair de dentro do veículo, né? Outra preocupação é com a manutenção dos equipamentos. Seu Leonardo não esquece de fazer a revisão. De 5 anos tem que fazer manutenção. Se eu não fizer, eu não recebo o documento dele para dirigir. Na semana passada, um caso de acidente chamou a atenção no Rio de Janeiro. Um carro explodiu durante o abastecimento. É possível ver que o motorista não se afasta do carro e acaba sendo atingido pelo cilindro. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Marcelo Farias é técnico especialista do Senai neste tipo de sistema. Ele explica que o GNV é seguro, mas é necessário alguns cuidados. A inspeção do GNV, inspeção veicular, é feita anualmente. Então você faz a inspeção e se identificado um problema numa válvula, num cilindro, é fundamental trocar. Se você tem uma revisão de 10 mil quilômetros, que é aquela revisão oferecida pelo fabricante, cai pela metade, 5 mil quilômetros. Então, dizendo que como ele trabalha seco, um pouco, então você vai ter que trocar pela metade filtro de combustível, filtro de ar, a própria vela de ignição, que é 30 mil quilômetros, mais ou menos hoje no mercado, na linha do fabricante. Você tem que trocar com 15 mil. Essa troca permite que eu possa ter um motor funcionando regularmente. A manutenção e a instalação do gás GNV só podem ser feitas em empresas credenciadas como esta, na zona norte do Recife. O dono explica que a revisão é feita no mínimo a cada 10 mil quilômetros e que um dos principais cuidados é usar equipamentos originais. O cilindro é um deles. Todo cilindro tem sua data de fabricação, seu número de série, né? Cada cilindro tem essa especificação. Dicas que podem evitar uma dor de cabeça no trânsito ou até mesmo salvar vidas. Segurança em primeiro lugar. Se um negócio desse aí explodir, como é que fica? Você sempre procura fazer a revisão. Com certeza, amigo.
É bom acompanhar bem direitinho a qualidade nessas revisões e a manutenção dos carros para evitar acidentes. E Pernambuco tem 7 casos confirmados da varíola dos macacos. Outros 11 estão sendo investigados. Por conta do avanço da doença, os governos do mundo inteiro estão ainda mais em alerta, depois que a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola dos macacos uma emergência global de saúde. O objetivo do anúncio é mobilizar o mundo para agir de forma coordenada e acelerar os esforços para conter o avanço da varíola do macaco. Há um mês, eram 3.000 os casos registrados da doença em 47 países. Hoje, são mais de 16.000 espalhados por 75 nações, com 5 mortes. No Brasil, já foram confirmados 696 casos da doença, em 13 estados e no Distrito Federal, a maioria em São Paulo. O Rio tem até agora 102 registros da doença. A varíola dos macacos, felizmente, é uma doença de menor transmissão do que a Covid-19, do que a gripe e outras doenças de transmissão respiratórias, e de uma letalidade, ou seja, o risco de morte também menor. Os sintomas da varíola do macaco são febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas. De 1 a 3 dias depois da febre, aparecem as feridas, que se espalham pelo corpo. A doença, em geral, dura de 2 a 4 semanas. Aqui em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que tem os insumos para a coleta de amostras e exames laboratoriais e garante também atendimento, diagnóstico e monitoramento dos casos da doença. A recomendação para as pessoas se protegerem continua apoiada em 3 ações: usar máscara, manter distanciamento e higienizar as mãos com frequência. O Vinícius saiu do isolamento há poucos dias. Os sintomas da varíola do macaco apareceram assim que ele voltou de uma viagem à Europa um mês atrás. Uns 3 dias que eu voltei, eu comecei a ter algumas lesões no corpo. Só que até então eu não estava muito preocupado, porque às vezes pode ser alguma irritação, e era muito similar a picada de pernilongo. Mas aí, conforme foi passando a semana que foram aparecendo mais lesões, foi a hora que eu comecei a ficar mais preocupado. O infectologista Renato Kfouri indica a melhor estratégia para combater a doença. Orientação em primeiro lugar, diagnóstico rápido e disponível para todo o país. E assim que possível, drogas antivirais e vacinas. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença no Brasil e também no mundo. E quanto mais cedo a doença for detectada, maior é a chance de tratamento. Pensando nisso, pesquisadores britânicos desenvolveram um novo exame de sangue que identifica o câncer muito mais rápido. A nova técnica, batizada de TrueCheck, apresentou 92% de eficácia para detectar o câncer de mama, uma taxa 5% maior do que o exame tradicional de mamografia. Além da eficiência superior, ela é mais simples, segundo explica o médico José Carlos Sadala. A vantagem deste teste é com apenas 5 ml de sangue fazer a detecção do câncer de mama. O teste é capaz de identificar moléculas liberadas pelo câncer no sangue, mesmo em estágios iniciais, ou seja, antes de se propagar para outras partes do corpo. A pesquisa envolveu amostras de sangue de mais de 9.000 mulheres sem diagnóstico de câncer de mama e outras 500 com a doença. O câncer de mama é o tipo mais comum no mundo. A Organização Mundial da Saúde contabilizou cerca de 2 milhões de novos casos em 2020, cerca de 90 mil só aqui no Japão e 60 mil no Brasil. É também a principal causa de mortalidade entre as mulheres. Por isso, é tão importante o surgimento de novas técnicas preventivas como essa, baseada em exame de sangue. Entre os desafios no momento estão os elevados custos e a necessidade de complementar com os testes tradicionais. Mas isso só em caso de resultados positivos. Um outro problema dessa técnica, que não tem como substituir a mamografia ainda, é que ela apenas fala que tem células tumorais no corpo da paciente.
Porém, aonde essas células estão? Em qual mama que está localizado? O que eu quero dizer com isso? Que ainda serão necessários os exames de imagem, como a mamografia, quando esse teste vem positivo. Hoje, cerca de 1 em cada 12 mulheres enfrenta o câncer de mama ao longo da vida. A chegada de técnicas mais eficientes no diagnóstico precoce pode reverter esse panorama. Vamos torcer, né? E você vai ver agora como funciona a venda clandestina de medicamentos controlados. Um dos remédios tem efeito parecido com o da cocaína e pode viciar ou até causar a morte por overdose. Um remédio tarja preta usado para tratar compulsão alimentar e déficit de atenção com hiperatividade. Como todo remédio tarja preta, a lisdexanfetamina tem uso restrito e só pode ser comprada com receita médica. Mas o consumo saiu do controle. O medicamento virou o queridinho dos baladeiros que passam horas dançando. E também dos concurseiros que passam horas estudando. Tem gente que toma para emagrecer. E os efeitos perigosos do uso descontrolado logo aparecem. Eu me sinto completamente dependente. Tem dias que eu não consigo levantar da cama. Existe relato de overdose. Pelo motivo de que vai cada vez precisando de doses maiores e outras drogas juntas. Às vezes a pessoa perde um pouco a noção e acaba usando uma dose maior. Foi o que aconteceu com o Marcos, ex-dependente químico de cocaína. Eu cheguei ao ponto de tomar 10 comprimidos diário e que eu não conseguia fazer nada sem tomar 1 ou 2 comprimidos. Por causa do uso descontrolado, a lisdexanfetamina sumiu das prateleiras. Mas o remédio é vendido livremente na internet, sem receita, com preço acima do limite de R$ 450 praticado pelo mercado. O jornalismo da Record TV entrou em grupos de redes sociais e aplicativos de mensagem, onde encontramos vídeos como este. Tem alguns medicamentos que eu trabalho, todos os medicamentos são original, lacrado na caixa. Pela tarde vou enviar essas encomendas aqui para alguns clientes. Em outro grupo, o administrador não tinha um nome de identificação. Ele disse que era de Adamantina, interior de São Paulo, e ofereceu a caixa do remédio de 70 miligramas por R$ 400, o menor preço de todos com quem falamos. No grupo do vendedor Fernando, a mesma caixa sai por R$ 680. Negociamos a compra no grupo da Pamela por R$ 690. A venda clandestina do remédio prejudica os pacientes que precisam realmente utilizar esse tipo de medicamento. Quem precisa comprar esse remédio reclama do preço e da dificuldade em encontrar nas farmácias. É o caso, por exemplo, dos pais de um garoto de 8 anos que tem hiperatividade. O neuropediatra receitou a lisdexanfetamina e o resultado... 1, 2 semanas depois, assim como o pai falou, a professora já falou para mim que teve muita melhora na escola. Antes, ninguém queria fazer trabalho com o Jonathan. Hoje, a sala inteira quer fazer porque ele é um dos alunos mais inteligentes da sala. Toda vez que a gente assistia um filme, ele rodopiando no sofá, de ponta cabeça, para baixo para cima. Quando ele está medicado, ele fica sentadinho, assiste, então a atenção dele melhora bastante. A médica psiquiatra confirma os bons resultados do medicamento quando utilizado por quem precisa realmente. A gente tem crianças, adolescentes e adultos que se beneficiam demais dessa medicação, então é uma ótima medicação. Eu tenho vários pacientes que fazem uso dela, então com ótimos resultados, com melhora de qualidade de vida. E é muito segura, se a gente tiver um acompanhamento. Os pais do Jonathan só reclamam de uma coisa: a dificuldade para encontrar o remédio. Por isso, eles adotaram uma estratégia para economizar. A gente não dá de sábado e domingo, que foi orientação do médico, a gente só dá em dias letivos, ou seja, férias nós não damos, feriado nós não damos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa que não há indícios de desabastecimento do remédio, mas que o mercado é dinâmico e, por isso, pode haver falta eventual do produto em alguns pontos de venda.
A fabricante também afirma que o remédio está disponível no mercado brasileiro e atribui a falta pontual a variações de demanda. Para o Jonathan, que precisa e usa do jeito correto, os resultados são motivo de orgulho. Essas são minhas notas. Arte, 10. Cultura geral, 10. inglês, 10. Inglês, 10. Cadê matemática? Matemática, 9,5. Geografia, 10. Rapaz, isso aqui é nota, hein, meu? Antes não era muito assim, não, né? É, não era. O remédio me ajuda a prestar atenção. Agora é 9 e 10. Agora é tudo 9 e 10. Aí depois, só 10. Olha aí que exemplo, né? Agora vamos mudar um pouco de assunto, porque é sábado, o mês está acabando e está cheio de programação. E quem vem chegando trazendo essas dicas culturais é ele, Léo Mendes, né? Está de volta depois de férias, virou papai e agora tem muita dica boa pra gente, né, Léo? Exatamente, Priscila. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Gente, hoje o DJ Pedro Sampaio vai estar geral a festa. Hoje tem samba de Jorge, com Xande de Pilares, no boteco do meu Confessando, no bairro do Jordão. O show começa às 7 horas da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 55. Nosso amor é mais forte, então. E o Festival de Música Gospel reúne grandes nomes nacionais no Classic Hall lá em Olinda. Vão subir ao palco Diante do Trono, Fernanda Brum, Cassiane, Davi Sasser e entre outros. Os shows começam daqui a pouquinho, gente, a partir das 2 horas. Espetáculo politicamente incorreto no Teatro Barreto Júnior, aqui no Recife, hein, gente? O monólogo é encenado e produzido pelo ator pernambucano Diógenes Rodrigues. No palco, Diógenes interpreta diferentes perfis, sempre com muito humor e crítica social. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e a meia entrada, R$ 25. A Companhia Maraca de Teatro volta ao palco com a peça Retratos da Vida no próximo dia 6 de agosto. Na trama, a ficção e a realidade se misturam. Cada personagem vai interpretar alguém que você conhece ou você pode acabar se reconhecendo aí em algum deles. O espetáculo terá apresentação única, hein, gente, às 7 horas da noite, lá na rua Gervásio Pires, número 826, no bairro da Boa Vista, aqui no Recife. Os ingressos custam a partir de R$ 20. Para ter mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 99560 4266. E neste fim de semana, lá em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, vai receber o evento Tributo a Virgulino. Música, poesia, teatro e dança estão entre a programação que vai fazer referência às datas de nascimento de morte e Virgulino, a data e morte do nascimento de Virgulino Ferreira, o Lampião. As apresentações seguem até amanhã na Estação do Forró e no Museu do Cangaço. A entrada é gratuita. E olha só, Priscila, antes de a gente encerrar, eu recebi aqui um recadinho de uma festa que vai ter amanhã, no domingo, é o dia 31 de julho, amanhã, o primeiro aniversário de sambista das antigas no Clube da Compesa. Esse aqui é especial, viu, Priscila? Muito obrigada, Léo, pelas dicas, né? A gente aproveita para agradecer sua participação aqui no Tudo é Notícia e a gente se vê semana que vem. Tchau, bom sábado! Não, prevalece não, nosso amor.